Sejam muito bem-vindos ao CBF Cast 4, Esperança em tempo de quarentena, em tempo de pandemia. Nós vamos estar falando sobre a nossa nova revista da Palavra e Vida, como ela se iniciou, como surgiu essa ideia, por que estamos fazendo. Estamos contando com a participação muito especial dos pastores Hamilton e Eliudes. Vou estar pedindo para eles estarem se apresentando agora, por favor. Ok, queridos, eu agradeço a honra, a oportunidade, mas vou dar preferência ao mais importante, mais velho. Eu acho que primeiro tem que se apresentar o pastor Hamilton, hein? Embora eu não tenha quase cabelo, mas os cabelos brancos dele dizem que a primeira vez é sua. Por favor, chefe. Essa questão do mais velho, tudo bem. Quanto ao mais importante, pastor saudoso José de Souza Dias dizia assim: cessa toda musa canta quando o poder mais alto se levanta. É citação de uma poesia que faz referência a gente honrar aqueles que são líderes, que estão na cabeça, né? Contudo, pela primazia da idade, né? Aliás, é prioridade legal, né? Prioridade por força de lei. Priority by law é a expressão que se utiliza. Mas, queridos, olha, muito boa tarde a todos. Pastor Hamilton Vargas, eu sou diretor executivo da Convenção Fluminense e tenho a honra de estar servindo aos irmãos há um pouco mais de 6 anos. E também atuo interinamente na PIB Universitária, uma igreja extraordinária que tem dado a oportunidade da gente continuar e tem o privilégio de ser presidido pelo pastor Eliudes Júnior Macharé de Fonseca, que está conosco e que vai fazer a sua auto-apresentação. Eu, concluindo aqui, eu sou casado com Venância há 32 anos e nós temos, de namoro, aliás, quase 34 anos, né? E a gente tem 2 filhas, Rayane e Lohane, as 2 princesas aqui da minha vida, e estamos aí, atuando no reino conforme Deus nos permite, né? E obrigado pela oportunidade de estar com você aqui também, pastor Rodrigo, gente muito boa e que tem sido muito útil ao reino através do talento que Deus tem lhe dado. Obrigado, queridos. Meus irmãos, eu me chamo Eliudes Fonseca, eu, pela graça de Deus, pastoreando a primeira Igreja Batista em Cabo Frio e ainda servindo num tempo de transição, orientação, a primeira Igreja Batista no bairro São João e interinamente a primeira Igreja Batista em São Pedro da Aldeia. Então são 3 queridas igrejas, a nossa PIB de Cabo Frio, PIB São Pedro e PIB bairro São João. E servindo com uma honra, um privilégio merecido na presidência da Convenção Batista Fluminense e também a alegria de ter a Thaís ao meu lado, minha esposa, e as minhas meninas, Elisa e Luísa. É um prazer, pastor Rodrigo, obrigado pelo convite, a honra de estar aqui ao lado do irmão, do pastor Hamilton, 2 pessoas queridas, servos e que amam a nossa convenção, para falar sobre a nossa revista, a atual edição Esperança em Tempo de Quarentena. Obrigado. Antes da gente continuar, queria agradecer aqui o pastor Daniel Silva, da PIB do Flamengo, que está nos assistindo, irmã Lindomar Ferreira, irmã Valéria Lima, irmã Maria Fátima, da PIB em Japeri. Obrigado por estarem acompanhando a gente. Um grande abraço para vocês. E nossa primeira pergunta é: como se iniciou a ideia de fazer uma edição especial da revista Palavra e Vida com um tema relacionado ao que está sendo vivido atualmente? Pastor Hamilton, quem tem que responder isso é o pastor Eliudes, que ele é o pai da criança, né? Aliás, eu recebi uma carta, pastor Eliudes. Eu recebi uma carta que veio do pastor, ele é pastor da Igreja Batista Mata da Praia.
A nossa revista ela tem um alcance extraordinário, né? Pessoas do Brasil inteiro fazem leitura da nossa revista, especialmente por conta da versão digital, embora façam uso oficial da revista da Convenção Brasileira, da editora Convicção, mas também fazem a leitura suplementar, e muita gente usa nossa revista. A África, de língua portuguesa, usa a nossa revista, e eu tenho recebido já várias mensagens de gratidão, mas de modo expresso e formal. A Igreja Batista Mata da Praia, no Espírito Santo, pastor Carlos Augusto, e tem a sua esposa como educadora religiosa também, né? Ambos fizeram contato agradecendo pela oportunidade de conhecer a revista, e eu recebi uma carta em nome da igreja, o pastor titular lá é o pastor Marcelo Aguiar, e eu disse, olha, a ideia, na verdade, todo o mérito é do nosso presidente, ele que teve a ideia, ele é o pai da criança, ele, na verdade, teve essa ideia extraordinária e praticamente, juntamente com o pastor Mateus, que o auxiliou, e a equipe de voluntários, né? Vários pastores. Então, o pastor Elildes é que eu acho que deveria responder por legitimidade de autoria, né? De legitimidade, como eu disse, é o pai da criança. Eu não posso permitir aqui que... Há um dito popular, que alguns conhecem, né? Papagaio come milho, o periquito leva a fama. Então, várias pessoas estão mandando mensagem para mim. Gente, mande mensagem para o pastor Elildes, agradeça a ele. Tá bom, querido? Obrigado, pastor Hamilton, pela gentileza. E é a nossa equipe, né? O irmão abraçou conosco. O nosso momento foi só aquele insight inicial mesmo. Mas o que aconteceu, pastor Rodrigo e queridos que estão acompanhando a gente nessa live? Pastor Hamilton, a gente viveu uma eventualidade no campo fluminense. A convenção produz a revista e distribui. Mas no início da pandemia, quando estávamos iniciando a distribuição do segundo trimestre, o caminhão foi impedido de entrar em algumas cidades por causa das represas feitas, né, para prevenção na proliferação do coronavírus, naquela época ainda inicial no nosso estado, né? E então a gente teve que reeditar as lições do pastor Isaltino. E foi uma bênção. Trimestre segundo, revisitando a sabedoria de Deus através da vida do saudoso pastor Isaltino. E então, de repente, ao conversar e pensar como será o próximo trimestre, olha, possivelmente, então, vamos ter que manter uma reedição também só digital. Então, vamos caminhar nesse sentido. Foi quando eu tive o pensamento, então, por que não? A gente fazer um hiato, dar uma pausa no programa pedagógico da convenção e não criarmos uma revista sobre esse tempo, com lições sobre esperança, a motivação bíblica, a esperança cristã para tempos de pandemia ou tempos de quarentena. Então, lancei essa ideia, pastor Hamilton, ele apoiou de pronto, vibrou, deu aquele suporte para nós, e aí nós pensamos, só que com o tempo curto que temos, não dá para eu pedir um autor para escrever 13 lições. Então, reunimos um time de 13 escritores voluntários, cada um recebeu um tema. Foi quando eu sentei com o pastor Mateus, que caminha conosco, trabalha conosco, é pastor também na PIB, no bairro São João, e nós somos os pastores da igreja. E aí o pastor Mateus sentou comigo e disse, rapaz, eu tenho uma ideia para ontem, e eu preciso que você me ajude aqui. Começamos a conversar, começamos a dialogar, e aí nasceu a ideia de trabalharmos esses temas específicos que foram dados às 13 lições. Criamos uma pequena ementa, um texto básico, e convidamos, com a ajuda do pastor Hamilton, e pensamos 13 autores para escrever essa lição. Nasceu assim, pastor Rodrigo. A ideia foi essa. Nada tão planejado, foi uma coisa que aconteceu de uma conversa com o pastor Mateus, e que ela se desenvolveu num papo de WhatsApp, e o pastor Hamilton comprando a ideia. E aí a criança agora chega aos batistas fluminenses e, olha, ficou show de bola o trabalho da sua equipe, sabe? Quando a gente puder falar sobre a diagramação, joga essa bola pra gente, quica essa bola, que a gente quer chutar para fazer gol. Pode deixar.
E deixar... A gente não botou na pauta, mas também fazer uma observação. Vai ser a primeira revista que vai ter audiobook, né? Quem entrar no site lá da convenção, o primeiro audiobook da primeira aula já está lá, disponível no mesmo lugar onde baixa a revista no site, já está lá disponível também o audiobook. É bom deixar também mais algumas pessoas estão comentando, deixar um abraço aqui para o Pedro, para o pastor Nilson Godoy, que está nos ouvindo, também os pastores Fabrício, Barreto, Tadeu Basílio, irmã Romilda Campos, lá de Japuíba. Tá bom? Então, um abraço, os irmãos estão acompanhando a gente aí. Que legal. Eu acho que o pastor Genildo, da litorânea, Genival, tem uma pastorada aí, hein? Tem. Bom, ótimo. Um abraço a todos, queridos. Deus abençoe vocês. Parabéns, pastor Rodrigo, por essa iniciativa. Eu acredito que inédita até, né, de ter audiobook de revista de escola bíblica. Sim. Uma das igrejas que fez contato conosco agradeceu de modo especial, de outro estado também, porque na igreja deles lá tem deficientes visuais e que dependem de um recurso especial, de aplicativo adaptado, mas receber a revista em audiobook é um conforto para os deficientes visuais, e eles mandaram agradecer e parabenizaram. Eu falei, olha, esse crédito realmente é da iniciativa do pastor Rodrigo Zambrotti, de um membro da igreja dele que amorosamente, voluntariamente tem servido nesse sentido, procurado fazer. É uma iniciativa que merece o nosso aplauso e reconhecimento. Obrigado, pastor Rodrigo. Sim, o irmão Marcos Mendes, ele é radialista, ele tem um estúdio em casa, ele se propôs a estar gravando esses audiobooks para a gente, voluntariamente. Ele entende como um ministério e está entregando isso como uma oferta dele, mesmo para abençoar a vida dessas pessoas. Né? Nosso segundo tema é como ocorreu a escolha dos temas, os temas das lições. Como é que foi feito isso? Pastor Elias. Olha, continuando, né, a palavra anterior, a gente sentou e o que comecei a pensar e mandei assim um rascunho para começar o bate-papo com o pastor Mateus. A gente precisa trabalhar primeiro o prisma da esperança. A linha mestra que tem que cortar tudo para a gente, de alto a baixo, é a esperança. Porque nós estamos em pandemia, mas não estamos em desespero. Nós estamos em um ritmo online, mas não estamos fechados. Nós estamos ativos. As igrejas estão caminhando e cumprindo a missão. Então, o que as igrejas estão precisando agora? Entendemos. Uma palavra de ânimo, uma palavra bíblica, uma lição bíblico-exegética, mas que injete ânimo, esperança, porque isso vai passar e a Bíblia tem disciplina, doutrina e direcionamento para uma igreja suportar um tempo de quarentena. Porque podemos imaginar isso como uma possibilidade, entre mil aspas, de como se concentrar num tempo de perseguição, por exemplo. Então, nós estamos com ânimo diante desse vírus, desse inimigo invisível. Então, a gente pensou, poxa, então vamos trabalhar alguns temas. Por exemplo, vamos começar logo, então, lembrando que a igreja nunca fecha. Os templos só que estão fechados. A igreja não está fechada. Ela apenas está passando por uma adversidade. Então, nasceu o segundo tema. Então, vamos dizer que a adversidade traz maturidade. Ao passar pela adversidade, vamos amadurecer. Mas como é que a gente aguenta isso? Não, vamos orar. A oração refugia. Aí, então, nasceu o terceiro tema. Vamos fazer uma terceira lição sobre a oração. Poxa, mas não pode ficar só na oração. Tem que ser oração e ação. Nasceu o quarto tema. Engajamento solidário. Vamos orar, mas também vamos fazer a nossa parte. Poxa, mas ficar em quarentena não dá aquela dorzinha interior? A gente não pode ficar um pouquinho deprimido? Então vamos escrever uma lição motivando a vencer o abatimento da alma. Poxa, mas vencer o abatimento da alma e vamos ficar assim o tempo todo? Não, ainda não é o fim, não. É o princípio de dores, mas vamos entender esse sermão escatológico de Jesus. Quem pensou? Começou um monte de gente dizer que esse período da pandemia era um tempo, inclusive, para os crentes perceberem que vai vir uma perseguição. Isso foi consultado. Eu recebi um WhatsApp, que vai vir uma perseguição aí, então tem alguém vendendo um terreno
para que os crentes se morem no meio do mato e constroem um condomínio de crentes e plantem para colher. Eu falei, não, peraí, não é isso não. Estão entendendo? Eu acho que, pelo contrário, essa pandemia está sinalizando que não é o momento agora, não. Então, convidamos, vamos fazer uma lição bíblico-exegética, analisando, fazendo uma leitura hermenêutica correta sobre o princípio das dores. E aí pensamos, mas espera aí, a gente está separado, mas e a comunhão? Vamos escrever uma lição de esperança sobre a comunhão. A gente tem comunhão suficiente para resistir o distanciamento. E como que a gente consegue nutrir uma comunhão que consiga nos fazer entender que o distanciamento não quebra o vínculo da igreja? É quando a gente tem uma espiritualidade saudável. Aí nasceu a lição 8. E como é que a gente toca isso tudo? Vamos encorajar o povo. Não pare, não tu mandei eu, não fique sozinho não, estou com você. Aí nasceu a lição 9. Aí a gente pensou, poxa, a igreja está produzindo muito, frutos da tribulação. E aí vamos pensar, o que a gente precisa agora? Da presença de Deus. Então, presença suficiente. E aí, como que dá jeito isso tudo? Aí nasceu a lição 12. O pastor Hamilton deu a sugestão do tema. Deus é a solução para curar a sociedade. E aí fechamos com a esperança do amanhã. Pastor Zambrotti, essa bagunça toda explicada, pode acreditar. Tem link nisso tudo. Foi um parto, mas que nasceu. E atende a uma demanda da sociedade, né? Eu quero parabenizar, na verdade, por essa ideia tão espetacular, porque se tornou deprimente você ligar a TV e todos os dias, só de desgraça, só miséria, a gente não vai fechar os olhos para a realidade do sofrimento das pessoas, não estamos indiferentes a isso. Mas as mensagens deprimentes e quase todas as emissoras de TV, os canais de comunicação, quase todos apontando para o caos, quando nós temos esperança. E o profeta Jeremias mesmo já traz o apelo, e obviamente é um tema recorrente na história, trazer à memória aquilo que traz esperança. Foi uma sacada, desculpa a expressão na gíria, mas uma ideia fantástica e que já está sendo reconhecida por muita gente que, aliás, acessam na nossa página, né? São milhares de pessoas que mensalmente acessam a nossa página e que têm tido, assim, o privilégio de receber as consequências desse estudo de muita gente boa. O pastor Elildes fez a escolha dos escritores e a equipe realmente, com uma exceção, né? A exceção do 12º, que não, na verdade eu declaro, não sou escritor, mas olha, o time é bom, hein? O time é excelente, extraordinário, muito bom mesmo. Sim, mais uma vez aproveitar essa pausa entre os temas, deixar um abraço para quem está comentando lá. Pastor Vitor Leonardo, aqui de Saquarema, mora até pertinho aqui de casa. Né? O pastor Genival Filho está comentando que o filho dele, Lucas, é deficiente visual. Aí tá falando que eles ficaram muito... Genildo, perdão, que o pastor Genival também comentou. Ele falou que eles ficaram muito felizes por essa ferramenta agora, que vai atender a deficiência dele. Pastor Genival e pastor Genildo também comentando, deixa um abraço. Pastor Ricardo Conceição também. E a gente continuando, qual é o maior intuito dessa nova edição da revista Palavra e Vida? Eu creio que eu poderia dizer que a intenção, a necessidade de ter uma ferramenta virtual. Ainda temos o impedimento de fazer o uso presencial da revista e até a própria distribuição. Muitas igrejas, muitos templos, aliás. A gente diz, a igreja está fechada. A igreja nunca fecha. A igreja nunca fecha. A igreja está aberta, viva, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ela continuará aberta até a volta de Jesus. Então, a igreja está aberta, o templo está fechado. Então,
haveriam dificuldades logísticas, esse é um dos aspectos, atender a uma demanda que precisaria ser virtual. Agora, o intuito especial na nossa percepção da nova edição é dar uma resposta à demanda da sociedade e à demanda das igrejas no que tange ao conteúdo da revista. Essa foi, assim, a meu ver, o intuito que talvez a gente presencie no conteúdo das lições e que brotou dessa mente brilhante, né? Dessa mente brilhante aí que realmente atende à demanda do momento. É uma resposta àquilo, ao anseio das pessoas, bem como as muitas outras iniciativas que a gente tem tido, que, embora o templo esteja fechado, missões continuam funcionando, a igreja continua viva e eficaz. E a gente está aí com esse objetivo de continuar servindo, né? Amém. Sim. Complementar, pastor Lildes? Não, foi muito bem, esse é o objetivo mesmo, é edificar as igrejas numa temática atual e relevante. Precisávamos dar essa resposta para a bênção do nosso povo e a glória do nosso bondoso Deus, que abençoa o povo através da vida de gente boa, que somou esse time de voluntários. Quero fazer uma menção aqui, também uma pessoa que comentou, está acompanhando a gente, que é o Saulo Pimentel. O último nome dele aí é difícil de falar, eu não sei pronunciar, vou parar no Pimentel. Ele é da Igreja Batista da Floresta, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele tem dado uma ajuda pra gente muito grande, que ele tem um canal no YouTube, que é o EBD por EAD. Ele grava todas as lições da Palavra e Vida lá. Então, lá na EBAD, nós estamos usando... Ele disponibilizou as aulas para a gente estar usando lá na EBAD. Então, geralmente, quinta ou sexta-feira tem sido lançado lá através do canal EBD por EAD. Ele tem dado essa ajuda para a gente, também voluntariamente, que ele já fazia no YouTube e disponibilizou para a gente usar. E ele está dando parabéns pelos temas da revista. Tudo muito oportuno, né? Então, deixar esse abraço também para ele. Eu acho que a gente vai trabalhando e o que tem sido feito na revista é assim, né? São pessoas voluntárias, com amor à obra, que querem ajudar e se colocam à disposição. E juntos nós conseguimos fazer mais coisas, né? A gente está com a pauta, mas eu queria adicionar uma pergunta, porque ontem estava conversando com a Carol, né, a pastora Elisa, creio que conheça, que é ministra de Educação Religiosa, lá da Primeira Igreja Batista de Araruama, e ela falou que gostou muito dessa dinâmica de terem vários professores. Essa questão, ela vai ser algo que vai ser só para essa revista, só por agora, ou já se pensa em fazer isso mais algumas vezes? E usar diversos professores, diversas pessoas escrevendo uma só revista? Ou isso não foi pensado também ainda? Eu vou só começar, mas quem termina é o pastor Hamilton. Olha, para essa revista, isso aconteceu por causa da questão do simples fator. Um autor não vai dar conta de escrever num prazo de 2 semanas, 13 lições, ou de escrevê-las com qualidade. Eu peguei por mim, né? Eu precisaria estudar, eu precisaria pensar muito para produzir 13 lições em 2 semanas, porque sou limitado. Mas pensei, talvez a ocupação das pessoas poderia impedir de produzir 13 lições em 2 semanas com a qualidade que todo mundo gosta de oferecer. Então, vamos convidar 13, porque aí nós damos um prazo curto, mas é a produção de uma única lição. No houve pensamento de ser algo para todas. Já tivemos lições com 2 autores, mas revistas com 2 escritores. Com 13 é a primeira. Mas eu não sei, o nosso chefe aí, o pastor Hamilton, quem sabe, isso pode levar a pensar, de repente, outras revistas, e quem sabe, se precisar de ajudas voluntárias para pensar, ou para dar alguns pitacos, isso aí a gente sabe fazer, dar pitaco, né? Para pensar e produzir, a autoridade é do pastor Hamilton, que é o nosso, que é quem responde com competência por todos esses segmentos. Então, pastor Hamilton, a palavra forte e pontual vem daí. Bom, até então,
nós estávamos sendo muito bem servidos pelo pastor Marcos Umpiquiati Miranda, que era o diretor da área do Departamento de Educação Cristã da Convenção. Hoje, o pastor Marcos ele se aposentou, aliás, será homenageado em nossa Assembleia como expressão de gratidão pelo relevante serviço que ele vinha fazendo. E nós temos uma agenda de convidados. A agenda é preparada para um quinquênio. A cada ano a gente renova, novos convidados são colocados. E já existem 2 revistas escritas, existe uma revista impressa, que seria a revista do segundo trimestre, e temos 2 outras que já estão escritas por um só escritor. Não foram processadas do ponto de vista de revisão, enfim, todo aquele trabalho de preparação. Uma vez que a gente já tem uma impressa, e a gente vai ter que postergar e alterar, inclusive, o calendário de entrega e produção das revistas posteriores. Já houve há muitos anos atrás uma revista também com vários autores. Pastor Nilson Godoy era o executivo de então. Eu lembro ter escrito uma lição naquela época, tinham vários escritores também. Houve um evento assim, não me lembro de ter sido... Ah, sim, pastor. Oi? Desculpe interromper, eu acho que foi a primeira revista. Eu não tenho lembrança. A primeira revista trabalhava sobre o crente e a abelha. Parece que foram vários autores, é verdade. Eu sei que foi após um congresso, que aliás um congresso do qual tenho saudade, o Congresso Refletir, que acontecia no Sesc Mineiro, lá no extremo de Campos dos Goytacazes, um município vizinho a Campos, né? Na região praiana. Foi após aquele congresso, isso já tem, talvez aí tenha uns 13, 14 anos, eu não me lembro. Eu sei que naquela ocasião houve, mas pode voltar a existir. Também não me lembro, não, eu era criança, pastor. Você era menino? Por favor, sou um adolescente. Então, mas, queridos, eu estou aberto. Aliás, a gente, nessa transição, estamos numa transição metodológica e a gente vai ter uma liderança que irá coordenar esta área. Ainda estamos orando nesse sentido para que Deus nos mostre a pessoa que irá conduzir a área de educação religiosa, que ela é muito abrangente, não é apenas a revista. A gente tem um programa de capacitação continuada que ele tem produzido um resultado extraordinário. Isso vai ser lembrado, inclusive, por ocasião da Assembleia, no tempo da homenagem ao pastor Marcos Umpiquiati Miranda, mas a Convenção tem feito muito em termos de capacitação, formação de professores de escola bíblica, formação de líderes para o trabalho infantil, trabalho com crianças e muitas outras oportunidades. E hoje a gente tem uma nova ferramenta, além da área de teologia, com ênfase em formação ministerial, através da nossa FABERJ, que é a Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, que congrega o Seminário Teológico Batista Fluminense. Nós temos ali o curso em EAD, temos curso básico de teologia e várias ofertas de curso visando dar capacitação à nossa liderança. E agora, ultimamente, a EBAD, que surge como uma novidade que eu tenho certeza vai crescer muito e vai ter um cardápio muito amplo. Aliás, se você tem uma produção literária, tem um curso que gostaria de oferecer, compartilhar, entre em contato com o pastor Rodrigo Zambrotti e a gente está recebendo contribuições. Se você tem um trabalho que considera interessante, isso vai passar pela equipe que vai supervisionar esse trabalho e a gente, com gratidão, vai disseminar o trabalho do jeito que a gente recebe.
gratuitamente. A nossa intenção é continuar servindo as igrejas da melhor maneira possível e cuidando. Então, a ideia de ter vários escritores pode, eventualmente, numa situação de tema específico, nós recorremos, por exemplo, à lição do pastor Isaltino Gomes Coelho, de saudosa memória, porque não havia tempo hábil para produzir. Não havia tempo hábil para produzir uma revista apenas na versão digital. Usar a versão digital que nós já tínhamos da revista que estava impressa, nós iríamos desperdiçar toda a versão impressa. E as pessoas iriam estudar e depois não iriam utilizar uma revista, inclusive, primeiro a revista é produzida e depois ela é paga. Ela não estava paga. E não existe, assim, receita que cubra o custeio da revista. Aliás, é algo que na ocasião própria eu gostaria, pastor Eliudes, com a permissão da diretoria e orientação, inclusive, escrever uma carta às igrejas pedindo um apoio para o custeio dessa revista que foi impressa, mas que não houve nenhuma oferta que ajudasse no custeio. São 114 mil exemplares da revista e que a gente precisou produzir e, obviamente, estamos pagando da maneira, com a flexibilidade que Pablo, nosso irmão lá da Print Master, aliás, uma gráfica que eu recomendo como parceira, a liderança é muito séria, muito capaz, competente e que tem nos ajudado bastante, né? Mas estamos abertos aí ao que Deus orientar e mandar. Ok. Aproveitar mais uma vez essa pausa para acompanhar aqui os comentários. Deixar um abraço para o pastor Charlie Amaral, da Igreja Batista do Coração, lá em Belo Horizonte. Pastor Paulo Dalmas. Cristina Costa, aqui da PIB de Jaconé. Tá? A irmã Joyce Nogueira, também, da nossa União Feminina, que entrou aqui agora também, está com a gente participando. Né? E o que os leitores podem esperar dessa nova edição? Olha, se eu puder responder, podem esperar textos produzidos na dependência de Deus. A gente percebeu em cada autor esse compromisso. Podem esperar lições realmente bíblicas. As lições, elas são temáticas porque elas abordaram temas que vão ser úteis para o período de quarentena. Mas, embora seja uma lição temática, uma revista temática, podem ter certeza de que as lições procuraram cumprir a finalidade bíblico-exegética. Não queríamos simplesmente tratar um tema e, a partir desse tema, termos textos que vão dar base para ele. Os autores se preocuparam em pegar o texto bíblico e, a partir do texto bíblico, extrair, então, as lições aplicativas. Então, o leitor pode esperar lições bíblico-exegéticas. Também pode esperar lições com palavras simples e acessíveis. Leituras escorreitas. Podem aguardar isso. Edificação por textos que trabalham numa linguagem simples, acessível. E também podem aguardar lições que vão ser também provocativas. Porque a preocupação de todos, na conclusão, no quadro que chamamos para pensar e agir, foi de levantar perguntas que provoquem respostas de comprometimento com a palavra de Deus e a verdade que está exposta nela. Podem esperar isso. Além, é claro, de darem um desconto para a limitação deste autor e dos outros também, que nós somos falhos e pequenos. Mas a palavra de Deus, que é o texto rico da revista, podem esperar que essa palavra perfeita foi ali trabalhada. Na imperfeição nossa e nos nossos textos imperfeitos está ali a exaltada, exposta, a perfeita palavra de Deus. É verdade. E graças a Deus, porque pelo poder que ele tem, né, a nossa fraqueza é aperfeiçoada, né? Graças a Deus. Glória a Deus, é verdade. Graças a ele. Quero fazer uma pergunta também, fugindo um pouco da pauta. Tanto o pastor Hamilton como o pastor Eliudes
nessa revista são autores de lição. Eu sei que... Não sei se o pastor Hamilton já escreveu alguma revista antes, pastor. O senhor já escreveu? Da Palavra e Vida? Já. Não, então, Palavra e Vida não. Da Palavra e Vida não. Eu tenho textos produzidos, aliás, vários. A cada graduação ou pós-graduação que fiz, eu sempre produzi um texto dentro das normas da ABNT. Eu nunca tive coragem de publicar. Eu nunca publiquei. Eu tenho uma revista pronta, mas não publiquei. Eu a deixei em stand-by para uma eventual emergência necessária. Mas não o farei enquanto for gestor da convenção, caso algum dia o futuro gestor e sua equipe, a área de educação, me convidar a escrever, eu tenho material para ser revisto e, de repente, escrever, e talvez depois de aposentar, aí depois de me aposentar, eu devo escrever um pouquinho, aliás, publicar um pouco daquilo que eu venho escrevendo, né? Eu costumo escrever, até os sermões que prego, a maioria deles, eu diria mais de 90%. Eu escrevo, registro e tenho um acervo bem amplo, mas eu não é fácil escrever quando você tem um tema específico. Então, eu tenho dificuldade tenho limitações para escrever sobre o tema específico, eu demoro muito mais, mas às vezes no exercício do dia a dia da fé, da oração, quando Deus fala ao coração, a coisa vai evoluindo com uma velocidade extraordinária. Então, aí a gente começa a não dar vontade de parar. Aí começa e aí a gente vai, né? Mas eu nunca tinha... Já escrevi lições, mas para a própria... entendi. Mas a revista em si, não. Eu acho que eu pulei uma pergunta. Eu não perguntei do design da revista, perguntei? Não. Então, mas o pastor já escreveu a revista, tá? Sim. Depois eu vou fazer essa pergunta, eu só estava com essa dúvida. Um conteúdo extraordinário. Pastor Elius, qual a diferença de quando teve mais tempo, teve um tema específico, para agora, para essa revista com tema também específico, mas muito atual, do que todo mundo está vivendo isso. Às vezes a gente escreve uma lição, algumas pessoas passaram por algo, outras não, mas a quarentena, todo mundo está passando por isso, né? Então, como foi a experiência de escrever essa lição em comparação à outra? Olha, a preocupação acaba sendo similar, porque a gente não quer simplesmente comentar o texto bíblico e não aplicá-lo à vida, para não sermos cristãos teóricos. Cristãos que conseguem fazer uma leitura profunda do texto, mas não conseguem vivê-lo nem rasamente. Olha que problema seria. Então, mas é diferente, porque geralmente nós pegamos o texto bíblico, trabalhamos um tema, por exemplo, as cartas de Paulo, e nós vamos fazendo aplicações gerais, porque são riquíssimas as lições extraídas, por exemplo, das cartas de Paulo. Agora houve uma diferença, porque a aplicação ela é muito pontual, ela é muito direcional. Agora a aplicação é para um momento específico, inédito de quarentena. Então a diferença é essa. A gente precisa atender a aplicação para um ponto na história recente da humanidade. E aí, meu amigo, se der bobeira, a gente desafina na harmonia da pauta musical da quarentena. Ok. E o que acharam do novo design da edição especial? Eu achei o máximo. Show de bola. Leve. A leveza, menos é mais. Esse conceito de menos é mais foi o máximo. E existe uma diferença, nós não queremos nada simplório, simplista, mas queremos simplicidade. E esse conceito na arte foi de uma riqueza extraordinária. Nós temos boas edições, pessoas cuidadosas, mas olha, eu achei o máximo essa edição. E olha que, desculpa dizer isso, eu aprendi a ficar um pouco exigente pela qualidade dos trabalhos do pastor Mateus. Eu acho que as produções do pastor Mateus são irretocáveis. Ele é muito antenado,
Então, os comentários dele me fizeram ficar um pouco mais crítico quando eu olho uma arte. Quando eu peguei a revista, eu falei, nossa, quem fez isso? Esse cara é muito bom. Que pena que eu não tive a capacidade, que eu não sei fazer isso. Que eu acharia o máximo, se puder dizer que fui eu que fiz. Mas eu não sei nada disso, só sei apreciar e reconhecer. Ficou o máximo. Parabéns para a equipe. Okay, parabéns. Vou até dar nome, né? Muita gente vem falar comigo, mas na verdade a única coisa que eu fiz foi passar as lições para o Davi, né? Davi que fez o layout todo, o design todo dessa revista. Parabenizo então o irmão Davi aí. Eu sei que já sabia que era ele que tinha produzido e realmente surpreendente e superou as expectativas. Atendeu a demanda que a gente já tinha. Parabéns. Ele está até acompanhando a gente, inclusive. Aqui. Que bom. Parabéns, Davi. Um grande abraço aí. Obrigado, tá? Parabéns. Deus te abençoe. E como prova de gratidão, você poderá pagar um almoço para nós. Okay. Preferencialmente na churrascaria Verdana. Oh, Deus é bom, Davi. Nós estamos assim contigo, hein? Por favor. Davi mora lá em Friburgo, tem uma boa lá, tem a chimarrão. Ah, tem. Davi, tô firme com você na serra, hein? Até deixar também o convite, gente. Se eu não me engano, não lembro se é no começo ou no final da revista, acho que no final tem um link para você poder ir lá e opinar o que achou da revista, o que achou do layout. Nós já até temos algumas respostas e elas foram positivas, inclusive sobre o tema também da revista. Então você pode ir lá, pode dar a sua opinião, falar o que você achou. Tá bom? Mais uma vez, a Davi está agradecendo aí. Né? Mais uma vez, dar um abraço para quem está acompanhando, quem comentou, né? Flávio Andrade, Rosimar Willineck, acredito que seja assim, acredito que seja esposa do pastor Saulo, né, da IBD por EAD, Eunice Gomes, Jailma Abreu Marques, estou comentando, então, os comentários aqui, eu agradecer quem acompanhou, quem está comentando, Edson também. Se eu esqueci alguém, eu acho que eu não esqueci não, me perdoe, mas deixar um abraço para quem está acompanhando, quem está comentando. Então a gente já está partindo para o final, para encerrar. O pastor Hamilton pode fazer as considerações finais. Sei que o pastor Hamilton também quer dar uma palavra sobre missões estaduais, né, pastor? Eu pedi para falar um pouquinho sobre a atividade da igreja. A igreja não está parada e missões também não está parada. Então, a nossa Convenção Batista Fluminense, mantém hoje aproximadamente, já deve ter passado de 60 projetos. A gente sempre está sendo surpreendido com um novo projeto. E atuamos em 3 áreas. Aliás, essas áreas foram propostas e sugeridas por nosso gestor da área de missões, pastor Daniel Conta, a área de plantação e fortalecimento de igrejas, a área de capelanias e a área de projetos especiais. Então, atuamos nessas 3 áreas e a igreja continua ativa na obra missionária. A convenção continua ativa, apoiando o Departamento de Evangelismo e Missões, e a gente só não tem feito mais porque os recursos são limitados. E graças a Deus que alguns dos recursos são fartos para nós. Recursos humanos, por exemplo, pessoas chamadas por Deus para trabalhar, a gente tem recebido bastante apoio de voluntários. Para os irmãos terem ideia, só na área de capelania nós envolvemos mais de 600 voluntários. Na área de capelania, aliás, só na área de capelania hospitalar, mais de 600 missionários voluntários. E esse trabalho tem crescido exponencialmente. A gente tem investido muito e muitos projetos têm sido mantidos. Estamos aguardando de Deus os recursos para que possamos avançar mais ainda, né? A pandemia não parou a obra missionária, inclusive a obra missionária na área da assistência social. Milhares e milhares de cestas básicas foram
destinadas a famílias carentes que precisavam de ajuda. As igrejas se mobilizaram, os missionários estão mobilizados para ajudar essas milhares de pessoas. A CBF está envidando esforços para não parar nada na área missionária. Fizemos vários ajustes, porque o tempo requer austeridade e procedimentos dinâmicos no que se refere a enxugamento da máquina. Mas na área de missões não houve enxugamento, ao contrário, a gente tem feito investimentos e tem crescido bastante na área de ação social. Por exemplo, além da distribuição das cestas básicas, doação de máscaras, doação de álcool gel nas comunidades e nas casas onde trabalhamos com dependentes químicos, trabalhamos com egressos do sistema penitenciário, onde missionários cuidam dessas pessoas e dão suporte para que elas sejam reconduzidas à ação, à sua vida na sociedade de um modo normal, como nova criatura. Muitos são aqueles que já foram batizados. Pastor Eliudes, eu tive um privilégio extraordinário, batizar 32 presidiários dentro da penitenciária, numa piscininha, daquelas piscinas pequenas, de plástico. Eu estava do lado de dentro da piscina e o pastor Geraldo Jeremias do lado de fora, porque a piscininha era pequena. Então, batizamos juntos a 32 presidiários, isso num dia só. Centenas de presidiários já foram batizados através do projeto de capelania prisional e tantos outros projetos. Capelania escolar tem avançado. Hoje começou com um projeto em Niterói, através da missionária Joana Rafael. Hoje nós temos 19 projetos acontecendo simultaneamente. Projeto Escolhas, que é um projeto de orientação vocacional e também de orientação para a vida. Então, são trabalhos que têm como público-alvo adolescentes que estudam nas escolas públicas. E o outro projeto, com foco também ético-cristão, evangelístico, é o projeto chamado Fábulas e Parábolas. Esse projeto, pessoas especialmente capacitadas estão contando histórias para as crianças, histórias bíblicas para crianças nas escolas públicas. Esse projeto ele já alcançou, no ano passado e esse ano, pastor Eliudes, 14 mil crianças e adolescentes. Isso é um trabalho extremamente relevante. Na capelania universitária, olha, ambiente universitário é um ambiente muito perigoso, de risco para a juventude. E nós temos, através do nosso missionário, Lucas Castor, nós temos feito um trabalho muito relevante. Por exemplo, na Universidade Rural, ele recebe alunos e lá tem uma sala para aconselhamento aos que já são crentes e evangelização aos que não são. Frutos desse trabalho já aconteceram, pessoas foram batizadas ali na PIB enceropédica, resultado do trabalho de capelania universitária, mas esse trabalho também é importante para agregar os jovens crentes e fortalecê-los na sua fé, num ambiente onde a incredulidade e o ateísmo têm a tendência de prevalecer em função das questões ideológicas serem tão fortes ou tão fortemente trabalhadas, né? E a gente continua com a obra missionária, parcerias, várias Pastor Milton, parcerias. Desculpa interromper o senhor, pedir só para a gente dar uma acelerada, por causa da hora, a gente já está chegando na hora da gente encerrar. Ok, então, simplesmente, todas as parcerias missionárias estão, pela graça de Deus, funcionando. Hoje existem já 24 projetos que visam transformar a vida de crianças.
é um projeto educacional, parceria com a Fundação Ask Children, que trabalha no contraturno escolar, onde as crianças vão para a igreja, lá recebem refeição, recebem reforço escolar, para que a sua vida na sociedade seja transformada, dentre tantos outros projetos, como a distribuição de revistas, com a AME Evangelizar, distribuição de livros evangelísticos para crianças. Mais de 500 mil livros já foram distribuídos. Enfim, eu não poderia perder a oportunidade de falar também sobre isso, que nesse tempo de pandemia, os trabalhos missionários continuam também pelas redes sociais. Obrigado, pastor Rodrigo. Continuemos aí fazendo a obra com alegria, porque o Senhor sustenta a obra. Mas adote um missionário de missões estaduais. Faça a campanha de missões estaduais. Faça a campanha de missões estaduais na sua igreja também. Eu tenho certeza que isso vai abençoar o reino grandemente. Obrigado, pastor Hamilton. Pastor Hamilton, que dos 4 podcasts, é o segundo que está participando, né, pastor? É verdade. Participou do primeiro agora. Mas o senhor tem mais alguma uma coisa a falar, se despedir? Estou com meu cachorro me atacando aqui no meio da live. Mas Oi. O senhor tem mais alguma colocação, pessoal, pastor? Alguma coisa que o senhor queira colocar? Olha, eu quero destacar a ênfase. Eu estou vestindo uma camisa que diz assim: sim, eu creio. Essa é a campanha que nós abraçamos este ano. Meus irmãos, esse projeto é um projeto extraordinário. Nossa meta era, neste ano, capacitar a 1.600 evangelistas. Só que tivemos que interrompê-lo, mas só nos 2 primeiros meses do ano nós capacitamos a 500 evangelistas. O potencial é muito maior, a gente vai continuar, estamos continuando a capacitação dos evangelistas através do ensino à distância. Temos a parceria com o Evangelismo Explosivo. Aliás, é um projeto com atuação internacional e no Brasil tem sido muito relevante. Temos recebido o apoio do pastor Jailton, do missionário Cleiton, e feito um trabalho muito relevante. Sim, eu creio, é o desafio para este ano. Estamos no mês de campanha de missões estaduais. Eu não poderia deixar de fazer esse destaque e elogiar o trabalho da equipe. Pastor Daniel Conta tem feito um trabalho extraordinário. Os missionários, eles não são muitos como nós desejamos e gostaríamos, mas eles têm sido extremamente competentes e a obra tem crescido para a honra e glória de Deus. Apesar de todas as adversidades nessa área, esse é o crescimento mais importante, pastor Eliud. Esse crescimento é um crescimento que enche o nosso coração de alegria quando a gente vê que o país está em crise sobre crise desde 2014 e agora com essa pandemia. Mas a igreja está aberta, viva e eficaz graças ao ardor missionário. Faça a campanha de missões estaduais na sua igreja. Sim, eu creio. Acesse o site, adote um missionário, conheça o trabalho. Se você não conhecer, você não vai amar. E se você não amar, você não vai contribuir e não vai participar. O meu apelo, ame missões como expressão do amor a Deus. Obrigado a você que está aí nos acompanhando no Facebook, ao vivo, e os que assistirão depois também. Muito obrigado, pastor Rodrigo. Obrigado pela bênção das ferramentas que o irmão tem trazido e disponibilizado para nós. Amém. Antes de passar para o pastor Eliud, agradecer aqui a última vez as pessoas que comentaram agora, né? Jailma Abreu, pastor Joézer, lá da ACD, missionário de missões estaduais, pastor Daniel Conta, né? Pastor gestor de missões estaduais, está participando ali também conosco. Pastor Eliud. Eu quero agradecer o carinho, a oportunidade para estar aqui nesse podcast da nossa convenção, participando juntos. Obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pelo carinho também daqueles que estão acompanhando a revista atual da nossa convenção, A Palavra e Vida. Também quero dizer, pastor Rodrigo, que há algo muito importante.
você poderá ter acesso a videoaulas. Também vamos trabalhar nesse trimestre com videoaulas. Além do audiobook, você vai poder estudar com os autores. A sua igreja poderá ter a aula do trimestre com os escritores, os 3 escritores da revista. Nessa semana, mais daqui a alguns dias, nós vamos estar lá no ar, no site da EBAD, da Escola Batista à Distância. Se você entrar no nosso batistafluminense.org.br, você vai encontrar o link para te vincular à EBAD, Escola Batista à Distância da nossa convenção. Lá você tem vários cursos, inclusive você pode entrar lá agora e se inscrever para participar do curso Esperança em Tempo de Quarentena. E se você entrar nesse curso, Esperança em Tempo de Quarentena, no final você recebe, inclusive, né, Pastor Rodrigo, um certificado. E esse vídeo vai estar disponível para que as igrejas tenham as aulas DVD com os escritores, os autores da revista. E eu quero agradecer a eles, os 13, aos 12 que comigo somaram nessa tarefa. Eu quero agradecer aqui ao pastor Dario, pastor Gelson Sardinha, pastor Mateus Rebelo, pastor Carlos Henrique Soares, pastor Washington Nascimento, pastor Alexandre Santana, pastor Hudson Galdino, pastor Marcos Lopes, pastor Felipe Lima, pastor Tiago Soares, pastor Hamilton Vargas e pastor Vanderlei Marins. Eu quero aqui em público agradecer aos autores que somaram para essa atual revista da nossa convenção. Deus te abençoe e Deus seja com a sua vida. Quero lembrar que a Assembleia da Convenção, que estava prevista para o final de julho, está adiada. O novo tempo e a nova data, posteriormente, serão divulgados, ok? Data e o local que, se puder ser presencial, será o acampamento Batista em Rio Bonito. Deus te abençoe, obrigado, um forte abraço. Muito obrigado, pastor Eliud, pastor Hamilton, pela participação, pela disponibilidade do tempo. Obrigado, queridos irmãos que nos acompanharam até aqui. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Vocês vão poder acompanhar esse vídeo e outros vídeos na TV Batista no YouTube. Você bota lá youtube.com/TV Batista. Você acompanha, inclusive, os outros podcasts e está acompanhando também pelo Spotify. Então, que Deus possa abençoá-los grandemente nesse tempo, possa estar guardando a vida dos irmãos. E a cada uma semana sim, semana não, a gente está fazendo esse podcast. Então, fique atento às nossas redes sociais para a divulgação, tá bom? Então, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Amém.